Olá, lua crescente, sol em Sagitário e lua em Peixes. Lembrando que ainda o ciclo é de Escorpião. Acontecerá no dia 28 de novembro de 2025, às 3 horas e 58 minutos. Então, esse despertar, esse desapontar da semente será na madrugada. Então, o ascendente é em Escorpião. Mantemos aí um estélio em Escorpião no ascendente, Mercúrio, Vênus, Lilith e o Sol também está no ascendente, mas já ingressou no signo de Sagitário. A lua nova também se iniciou com o ascendente em Escorpião, então apontava questões para olhar para nossa sombra, conteúdos que estão no inconsciente, conteúdos que precisam ser transmutados. No ascendente são questões pessoais, né? Do ponto de vista individual. E do coletivo também questões que estão aí precisando a ser transmutada, transformada. As pessoas podemos refletir ao se colocar diante do mundo, né? Ao se manifestarem, elas têm que tomar, vamos dizer assim, muita consciência, porque a sombra está apontando. Então, quando falamos, quando nos expressamos, nossos pensamentos, as comunicações, Mercúrio, Vênus, as relações, as parcerias, os contratos, né? E a Lilith, ela representa naturalmente aquele aspecto da sombra, da exclusão, da rejeição. Então, se a pessoa tem alguma questão pessoal, à medida que ela tem consciência e transmuta, ela pode se libertar em relação ao outro, principalmente. Urano é um planeta que traz a inovação, a liberação, a libertação e tem um movimento rápido, né? Parece que é um processo que se constrói, que elabora, mas a manifestação é muito rápida, é repentina. Então, nós temos que olhar, porque se não trabalhamos essas questões, não olhamos para isso, o outro vai olhar com muita facilidade e pode nos ajudar a nos libertar, né? Ou não, se houver aí alguma resistência em recolher essa projeção. Então, nós temos aqui uma pipa apontando para Urano, para a sétima casa. Então, aquilo que nós pontuamos, refletimos ou plantamos na lua nova está eclodindo com força. Então, tem muita força para ser liberada, né? O Sol fazendo quadratura com a Lua na quinta casa, em Peixes, no signo de Peixes, né? E a cabeça de dragão também está na quinta casa, Saturno e Netuno. Bem, a Lua na quinta casa, ela traz uma emocionalidade, ela traz um passado, uma ancestralidade, mas na quinta casa pode ser visto de uma forma mais suave, mais lúdica, mais criativa e com mais vigor para ser transformado. Então, a quadratura com Urano também nos pede uma retificação, ajustes para liberar, né? Liberar, e à medida que nós nos liberamos dessa emocionalidade ou desse passado, dessas memórias, e dissolvemos, né, em peixes e podemos uh, olhar para o Sol em Sagitário, que ele amplifica, ele traz um refinamento, ele traz um conhecimento superior, ele traz uma síntese. E aí, falando em síntese, o Sagitário também tem um aspecto das artes de poder sintetizar e captar. E a Lua na casa
de Leão também é uma casa criativa, então é um momento muito rico para se trabalhar a criatividade para poder dissolver as sombras e as questões que estão aí em processo de amadurecimento da consciência e poder transmutar tudo isso. Nós temos aqui um lindo trígono, um grande triângulo apontando para Júpiter, lembrando que Júpiter é regente de Sagitário, Júpiter está na nona casa, na casa dele, e isso traz um impulso, uma abertura, né? E esse triângulo está numa postura, numa posição exaltada, então tem um movimento muito interessante para Júpiter. Júpiter em oposição a Plutão, na terceira casa, mais uma vez as comunicações devem ser transmutadas, transformadas, né? E elas estão fazendo aqui um sextil com Mercúrio, Vênus e Lilith. Então, há uma facilidade para poder compreender o que são essas sombras, essas posturas inadequadas, trazer à luz e poder transmutar. Júpiter retrógrado, ele também mostra que é um momento de refletir sobre os excessos, exageros, na nona casa, em Câncer, podemos falar aí com a ancestralidade, com os povos originais, com a mãe. E o Sol quadrado com a Lua também podemos rever essas questões do passado. Então, nós temos aqui um ascendente em água, o Sol em Sagitário em fogo, né? Esse grande triângulo estão em signos de água e em casas de fogo. Então, isso é um processo alquímico, é uma alquimia interna. Então, nós temos uma energia, uma motivação, um entusiasmo, uma autenticidade para executar essas transmutações. E essa pipa apontando para Urano, à medida que nós tocamos essa fluência e essa compreensão, essa ampliação de consciência, nós conseguimos nos libertar de de questões materializadas ou de matérias, de objetos que precisam ser renovados, transmutados, para que um desapego também possa nos libertar. Então, tudo aquilo que nós pudermos nos libertar, isso favorecerá esse processo alquímico. Nós temos aqui também o envelope místico, ele se mantém. Então, nós temos a ajuda aqui de um trígono e o sextil do Sol, Mercúrio, Vênus, Lilith com Júpiter. Então, é possível a gente estar lapidando os excessos, os exageros, com uma compreensão, com propósito, com conhecimento de causa, né? Fundamentado. É um processo de autoconhecimento, de autoconsciência e assumir um compromisso consigo mesmo. A isso é possível uma libertação, e essa libertação produz uma transmutação, uma transformação nas comunicações, né? E também nas bases, porque Plutão está aí, ficou quase não, né? Em conjunção com a quarta casa. Então, tanto atua aí nas comunicações, nas aprendizagens, nos relacionamentos mais próximos, também como a nossa casa, a nossa estrutura, a nossa tradição. E Plutão em Aquário, ele também nos convida a refletir sobre novos valores, novos padrões, entender que podemos ter aí liberdade, fraternidade, igualdade para todos. Entender maior, né, que nós temos o nosso corpo, o nosso funcionamento de uma maneira muito sábia, com conhecimento,
de uma natureza, uma sensibilidade que o nosso intelectual precisa ter mais simplicidade e humildade para poder observar e refletir sobre esse funcionamento do corpo. Nós temos aqui na segunda casa Marte em Sagitário ele está muito bem colocado porque ele faz um aspecto de refinamento, é um homem, é um princípio masculino mais aprimorado, mais refinado, mais instruído, com sabedoria, e ele está nos trazendo que nós podemos fazer essa leitura desse princípio de um conhecimento maior ou de uma ação maior do nosso corpo, do nosso próprio corpo. Apesar que está cobrando e pode ser de uma forma criativa, tem uma quadratura com Saturno e Netuno. Então, à medida que nós possamos entender a nossa estrutura de uma forma inteligente e também de uma forma inspiradora, sensível, como Netuno, com amor incondicional, entender a, a nossa constituição, a sabedoria que nós trazemos nesse corpo, essa inteligência ativa do nosso corpo, nós podemos ter mais, vamos dizer assim, estrutura, mais condições de ampliar a consciência e poder compreender a própria vida e a vida do universo. Então, nós temos também que trabalhar uma mudança de paradigma. Nós não podemos ter um novo olhar com os conceitos antigos. Então, desse ponto de vista, o Escorpião está trazendo assim um processo muito rico, muito alquímico para as comunicações, as aprendizagens e a libertação, a liberação de apegos ou de valores, de conceitos tão enraigados e que não nos permite ampliar a consciência, que nós temos que nos desapegar para ter uma nova postura, para ter um olhar mais inclusivo, né, de maior dimensão e poder pensar de uma capacidade mais sutil e sensível. Como é que tanto conhecimento que existe nesse campo, né, nosso, né, que consideramos aí vários estudos consideram que o campo eletromagnético é uma entidade ou campo sistêmico é uma entidade, porque tem muita vida. E nós precisamos trabalhar essa sensibilidade para poder ler essa vida. E isso também pode ser iniciado a partir do nosso corpo. Então, Marte nos convida a fazer isso com esse refinamento em Sagitário. E o Sol em Sagitário, isso também nos ajuda a iluminar estas questões. Temos aqui Quirón na sexta casa, no signo de Áries. Então, é um convite também para curar o nosso cotidiano, as nossas organizações diárias, a nossa alimentação, a nossa saúde, a nossa nutrição. Nós temos também a parte da fortuna na 10ª casa, aonde que nós podemos sentir uma grande alegria à medida que nós trabalhamos a nossa sombra, iluminemos as nossas sombras, trazemos a luz, conseguimos aí, vamos dizer assim, acabar com a hidra, com aquela sombra que se multiplica muitas vezes, mas tentamos de uma forma ainda pela força física.
e nós precisamos transmutar isso a partir da luz, da iluminação ou da ampliação da consciência. E então podemos ter aí uma postura iluminada, amorosa, trabalhar o amor e sabedoria. E aí podemos ampliar nossa consciência com um olhar mais inclusivo e compassivo. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu acho que esse é o recado da lua crescente no signo de Sagitário, mas lembrando que a alunação, o que está por baixo, é Escorpião. Então, nós estamos vivenciando um processo muito rico alquímico. Deixo aqui meu beijo de luz para todos, um beijo de luz para a humanidade, um forte abraço e até um próximo vídeo. Lembrando que deixe seu like, se puder compartilhar com as pessoas que gostam desses assuntos reflexivos e de evolução, e deixe seus comentários, se possível, porque o YouTube adora os comentários. Tchau, tchau.